Graça e paz, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Quero convidar você para estar unindo a sua fé à nossa neste momento, por meio desta oração. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, pedimos ao Senhor permissão para entrarmos na sua presença, Pai. Mesmo sabendo, meu Pai, que não somos dignos e merecedores, clamamos, meu Pai, pela sua misericórdia, suplicamos pela sua piedade, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, meu Pai, nossas misérias e nosso estado, que necessita urgente, meu Pai, da sua graça. E sem a sua graça, Deus, o que seria de nossas vidas? Pai, inclina teus ouvidos, Senhor. Ouça a nossa oração nesta manhã de hoje. Permita que possamos sentir a sua presença. Nos permita ouvir o som da sua voz. Fala conosco, Senhor. Se assim for do seu agrado, estamos, meu Pai, atentos à tua voz. Como sua palavra está aberta diante dos nossos olhos, também abrimos nosso coração para ela, para que ela possa entrar. Semeia do teu evangelho em nossas vidas. Que teu Espírito Santo possa habitar em nós, meu Pai. E se existe algo dentro de nós, meu Pai, que está trazendo interferência na nossa fé, corrige agora tudo que precisa ser corrigido, pois estamos dispostos a abrir mão, a negar, meu Pai, a negar tudo aquilo que vem do mundo, a negarmos a nós mesmos, meu Pai, para podermos seguir o Senhor. Pai, abençoa, meu Pai, esta manhã sobre nossas vidas, assim como este dia que o Senhor fez, no qual a sua misericórdia se renovou sobre nossas vidas e por isso não fomos consumidos. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que vai ouvir esta mensagem, que vai receber dessa devocional. Pai, que possamos passar um dia inteiro, um dia todo com o Senhor na sua presença. Meu Pai, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe grandemente esse dia no qual o Senhor fez. Que você possa passar um dia com Deus, sentindo a presença do Senhor, observando suas maravilhas por meio das suas obras, com o coração sensível, atento para ouvir a sua voz. Tenho certeza que Deus tem algo para falar em nossos corações. Bom, meus irmãos, hoje a nossa devocional traz uma pergunta. Como posso pregar? Essa pergunta é uma pergunta proposital. Aqui não estamos tentando dar aula, ou palestra, ou curso para ensinar uma pessoa a pregar. Não se trata disso. Pelo contrário, eu não sou ninguém para fazer isso. Mas aqui, esta pergunta nos traz uma reflexão. Porque eu ouvi, em certa ocasião, na minha vida, esta pergunta de uma pessoa que me disse: Leandro, como eu posso pregar? Eu tenho muita vontade de pregar. Eu tenho muita vontade de falar de Deus para as pessoas. Eu queria falar de Deus dentro da minha casa, para minha família. Eu tenho muita vontade dentro de mim de falar de Deus, de pregar. Como que eu faço para pregar? E a resposta que eu dei para ela
É a mesma resposta que eu trago para você por meio do livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Se você realmente quer pregar, só uma maneira: testemunhando, confessando Cristo, pois assim somos instruídos pela palavra bíblica. Se você não sabe como pregar, se você acha que não há eloquência nas suas palavras, se você acha que não vai dar conta, que você não tem coragem, se você tem uma certa timidez, seja qual for a circunstância que esteja impedindo você de pregar a palavra de Deus, existe um primeiro passo. Se você realmente quer falar de Deus, comece falando sobre o que Deus fez na sua vida. Comece testemunhando quem é Jesus para você. Essa é a melhor maneira de se pregar. Simples. O caminho que a Bíblia nos ensina é este. Testemunhe. Testemunhe o que Deus fez na sua vida. Afinal de contas, o que são os apóstolos de Cristo? São testemunhas. Testemunhas do próprio Cristo. E assim eles foram, fazendo discípulos, levantando mais e mais testemunhas do Senhor Jesus Cristo por toda a terra. E não tenha dúvida, Deus continua recrutando testemunhas para o teu exército. Pessoas que vão confessar Cristo na vida de outras. Pessoas que vão compartilhar o que aprenderam de Cristo. Pessoas que vão testemunhar o que Cristo fez na vida delas. E não tenha dúvida, meu irmão, você foi recrutado nesta manhã de hoje para ser mais uma testemunha do Evangelho de Cristo. Veja o que diz no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo está instruindo aqui o seu discípulo Timóteo, dizendo assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Preste atenção nisso, que isso é importantíssimo para quem almeja ser uma testemunha de Cristo nessa terra. Ser testemunha de Cristo, meu irmão, não é apenas pregar Cristo, confessar Cristo. Ser testemunha de Cristo não é apenas sair aos domingos de manhã ou aos sábados, sair de porta em porta, de casa em casa, batendo palmas, chamando as pessoas, falando de Cristo. Não. Ser testemunha de Cristo faz tudo isso engloba, tá dentro, né? Faz parte de quem é testemunha de Cristo. Mas ser testemunha de Cristo é participar das suas aflições, é participar do seu Evangelho segundo o poder de Deus. Ser testemunha de Cristo é ser participante do reino de Deus nessa terra. É entender que você vai pregar, mas que você vai ser perseguido. É entender que você vai falar de Deus, mas nem todos vão te dar ouvido. É entender que muitas pessoas podem virar as costas para você, porque você se posicionou como uma testemunha de Cristo. É entender que muitas vezes você vai ser afligido pelo seu modo de pensar, pelas coisas que você prega. Ser testemunha de Cristo é participar das mesmas aflições que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Porque neste momento no qual ele estava aqui, estava dizendo: olha, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Quando o apóstolo Paulo se refere a ser prisioneiro de Cristo, ele está dizendo que ele está comprometido com Cristo. Ele está dizendo que ele é escravo de Cristo, mas não porque o Senhor Jesus está escravizando alguém, mas porque ele se coloca debaixo da vontade do Senhor Jesus Cristo.
O escravo é aquele que abre mão da sua vontade, que ele não pode, que ele não realiza sua vontade própria, mas que se esforça para realizar a vontade do seu Senhor. Assim são os escravos de Cristo, tidos assim como o apóstolo Paulo se refere, prisioneiros de Cristo, aqueles que estão entrelaçados com Cristo, que estão comprometidos com Cristo, aqueles que sem Cristo não há liberdade. É isso exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Sem Cristo não há liberdade. E eu sei que o mundo prega uma falsa liberdade. Uma liberdade onde a pessoa apenas busca pelos seus próprios interesses. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo, olha, sem Cristo não há liberdade. Eu sou prisioneiro de Cristo. Mas não se envergonhe. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe porque Jesus Cristo morreu numa cruz. Porque quando Jesus estava pendurado naquela cruz, morrendo por mim e por você, muitos que estavam ali assistindo ao redor começaram a falar ao Senhor Jesus: olha, você não disse que é o Filho de Deus? Então desce dessa cruz, salva-se a ti mesmo. Eles estavam escarnecendo, zombando do Senhor Jesus Cristo. Entende isso? Então, assim, muitos, diante deste fato que aconteceu, tiveram medo de se posicionar. Você pode pegar o exemplo dos discípulos, até mesmo o apóstolo Pedro, no qual ele nega Jesus por 3 vezes. E o Senhor Jesus tinha alertado ele, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negarás. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: não se envergonhe de Jesus, não negue Jesus. E eu sei que você vai ser tentado a negar Jesus em muitas circunstâncias na sua vida. Diante do pecado, diante da facilidade de algo que é errado, diante de uma pressão mundana, porque muitas vezes você é colocado em certas situações no qual você é pressionado por pessoas a abrir mão da sua fé. Isso é exatamente neste momento que você precisa se levantar e se posicionar nessa terra como uma testemunha de Jesus Cristo. Olha, eu não concordo porque está errado, porque na palavra do Senhor diz que isso não é certo, não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, Deus recruta testemunhas de Cristo que estão posicionadas neste mundo de uma forma estratégica para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus, que seja participante do reino de Deus, entendendo que haverá aflições sim, mas participará também dessas aflições e não negará a Cristo. Preste atenção numa coisa. Você acompanha muitos em filmes de guerras, muitas pessoas, quando o inimigo é aprisionado, e a gente ainda está acontecendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Quando o inimigo é aprisionado, nas guerras acontece isso, ele é levado para um lugar e neste lugar ele é torturado. Ele ali é judiado, ele é castigado, a fim de que ele entregue informações sobre o seu exército, a fim que ele delete coisas sobre o seu exército, a fim que ele entregue. E muitas vezes tentam arrancar a informação desta pessoa por base de tortura, chegando até a tirar a vida da pessoa. Muitas vezes tentando arrancar uma informação até que essa pessoa não tenha. Assim era a base da tortura. Os discípulos de Cristo, eles eram torturados. Mas eles não eram torturados quando eram aprisionados para falarem algum segredo de Jesus. Pelo contrário, eles eram torturados justamente porque estavam falando de Jesus. Eles eram chicoteados, amarrados, aprisionados, assim como o apóstolo Paulo, para negarem Jesus. Eles eram participantes e eles
não negavam Jesus Cristo, mesmo em meio à dor. Eles não abriam mão, falando, não, eu nego, eu não quero mais, não é para mim não. Eles estavam dispostos a ir até o final, porque o próprio Jesus os tinha alertado sobre isso. Meu irmão, minha irmã, ser uma testemunha de Cristo é testemunhar o que Jesus fez na sua vida, é testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, é confessar Jesus Cristo na vida de outras pessoas. Mas também devemos entender que temos uma grande responsabilidade como testemunhas de Cristo, que devemos também viver uma vida de conduta íntegra, uma vida no qual possa ser digna de testemunho. Porque não adianta nada você testemunhar de Cristo para as pessoas, confessar Cristo para as pessoas, mas viver uma vida contrária ao Evangelho, desregrada da palavra de Deus. Porque você está falando da boca para fora, mas a sua conduta de vida está testemunhando outra coisa. Ou seja, você está indo falando de Deus, mas quando ninguém te vê, você tem atitudes, comportamentos, hábitos que não condizem com o Evangelho que você está pregando. Ou seja, há um contraste aí. Então aquelas palavras que você está falando, elas estão sendo invalidadas pelo seu modo de vida. Você sabe o que eu quero dizer com isso. Você sabe que muitos param você, falam de Deus, mas quando viram as costas, estão praticando coisas erradas, coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Então, ser testemunha de Cristo é viver uma vida testemunhal, é viver uma vida de exemplo. Ser testemunha de Cristo é seguir o exemplo de Cristo. E para seguir o exemplo de Cristo, você também tem que viver uma vida de exemplo, dando bom exemplo, porque assim como há boas testemunhas de Cristo, também há más testemunhas de Cristo. Há pessoas que dão um mau testemunho do Evangelho. Há pessoas que dão um mau testemunho de Cristo. Por quê? Porque estão falando de Cristo, mas por trás estão extorcendo, estão extorquindo, estão explorando a fé, estão explorando a necessidade da pessoa, estão ali muitas vezes envolvidas em ganâncias, em corrupções, ou seja, estão falando de Deus, mas estão envolvidos na sujeira. Estão dando um mau testemunho do Evangelho. Um mau testemunho. Aí quem conhece essa pessoa vai dizer, olha lá aquele crente, olha lá aquela crente, não vai na igreja todo domingo, não anda com a Bíblia embaixo do braço, olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ela está fazendo. Então é importantíssimo você zelar pelo um bom testemunho de vida, de uma conduta de vida. Não adianta você querer ser uma pessoa aos domingos e outra pessoa durante a semana. Você tem que ter sua identidade. Você tem que ter sua identidade. Sua identidade é a revelação, a externação do seu caráter. Então precisamos entender isso. Não adianta nada eu estar falando de Deus aqui para você, dando um testemunho do Evangelho de Cristo, e a hora que acaba a live, a devocional, eu vou começar a tratar mal meus filhos, vou começar a xingar minha esposa, vou começar a falar palavrão, vou botar aqui umas músicas do mundo. Ou seja, quem realmente eu sou? Talvez você, por estar distante, estar do outro lado, não estar por perto, não me conheça, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus está vendo todos que estão dando um mau testemunho do seu Evangelho. Deus está vendo tudo isso. E o apóstolo Paulo alerta Timóteo, não se envergonhe, não tenha medo de falar de Jesus Cristo, não tenha medo de falar de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas, elas estão com o coração muito endurecido, estão com pedras na mão, estão resistentes, são ríspidas. Muitas vezes você quer falar de Deus e a pessoa fica com o pé atrás, eu sei. Mas se você deixar Deus dirigir a sua vida, o Espírito Santo te guiar,
Ele vai achar meios, vai encontrar meios para que você possa falar e testemunhar do evangelho para essa pessoa. Moisés, quando foi chamado ali na sarça ardente por Deus, ele disse: Senhor, mas a minha língua é pesada, minha boca também, o que eu faço, Senhor? Eu não sei falar direito, eu não sei me pronunciar direito. Senhor Deus, Moisés, calma, eu colocarei as palavras na sua boca. Deus já tem colocado as palavras dentro do seu coração. As palavras certas que você deve dizer para testemunhar e confessar Cristo na vida de outras pessoas. Agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 10. Para você entender qual a consequência de quem testemunha Cristo e de quem não testemunha Cristo. Quais as consequências daquele que se envergonha do Evangelho de Cristo? Porque há uma consequência. Porque se você foi chamado, você foi colocado em uma responsabilidade. Qual que é essa responsabilidade? Testemunhar e confessar Cristo na vida das pessoas. Porque você sabe o que Deus fez na sua vida. E você sabe que precisa testemunhar. Mas e quando não fazemos isso? E quando tentamos esconder Cristo dentro de nós? Você acha que isso é possível? Você acha que muitas pessoas fazem isso? Sim. Muitas pessoas que são colocadas na linha de batalha, tá vendo vir bombardeio desse lado, tá pegando fogo desse lado, estão falando ali de Cristo, estão falando mal do Senhor, estão falando um evangelho distorcido, estão pregando um evangelho mentiroso, e você tá ali no meio desse conflito e você simplesmente se omite conhecendo a verdade. Simplesmente se omite. Por medo muitas vezes de levantar a mão e dizer: peraí, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz é isso aqui. Então essa omissão em relação ao Evangelho de Cristo, esta omissão em relação à verdade, é um conformismo com a mentira. Se você está numa igreja e você sabe que o Evangelho pregado nessa igreja não é o Evangelho bíblico, não é o evangelho que condiz com as palavras de Jesus Cristo, e você, sabendo a verdade, ainda permanece nessa mesma igreja e não confronta as heresias e as mentiras que estão sendo ditas ali, você está se conformando com o que está acontecendo naquele local. Você está se omitindo de falar a palavra de Deus. Você está se envergonhando do Evangelho de Cristo. Você está negando o Senhor Jesus na frente daquelas pessoas. Por quê? Porque muitos que estão ali estão sendo induzidos por um falso evangelho que está sendo pregado, e tendo ali alguém no meio sabendo a verdade e não se pronunciando, está sendo conivente com o engano desse falso profeta sobre a vida do resto da igreja. É desse jeito. Meu irmão, minha irmã, no livro de Mateus, preste atenção no que a Bíblia diz. Palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer que me confessar diante dos homens. Quando você confessa Jesus Cristo diante de todos, dizendo: eu sou de Jesus. Eu vou te dar um exemplo claro agora. Você aceita um pouquinho? Uma pessoa vai te oferecer uma bebida. Você aceita um pouquinho? Não quero não, obrigado. Mas por que você não quer? Porque eu não bebo. Mas por que você não bebe? Porque eu sou de Jesus. Sua resposta pode ser outra. Talvez você fique com vergonha de dizer que você é de Jesus e a pessoa faça a mesma pergunta. Você aceita um pouquinho?
Não, não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não bebo. Mas por que você não bebe? Ah, porque eu não posso beber, porque o médico disse isso, aquilo, tal. Ah, agora eu não quero. Você está entendendo a diferença, meu irmão, minha irmã? Confessar a Cristo diante de todas as circunstâncias e situações da sua vida, porque a todo momento estamos sendo tentados e provados. Ó, vamos fazer isso aqui, tal. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai perceber, ninguém vai sentir falta. Esqueceram aqui. Não, isso aí não é certo, eu não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Porque eu sou de Cristo. Quando você coloca o nome de Jesus acima de todas as coisas, porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes, você vai perceber que para tudo haverá escape na sua vida, para todas as tentações e provações, porque Deus, ele não deixa que uma tentação caia sobre a vida da pessoa ao qual ele não possa a suportar. Porque da mesma maneira que a tentação entra, o Senhor também entrega o escape. É bíblico, é o que está escrito. Então, meu irmão, se você confessar, se você não ter vergonha de falar, olha, eu sou de Cristo, eu conheço o Senhor Jesus, eu posso te apresentar. Se você não tiver vergonha do Senhor Jesus Cristo na sua vida, se você não tiver vergonha de dizer, olha, eu não quero fazer isso porque eu sou de Cristo, eu não vou fazer isso porque eu sou de Cristo, eu não concordo com isso porque eu sou de Cristo, se você não tiver vergonha de pronunciar, de confessar a Cristo na vida das pessoas, preste atenção nisso, o Senhor Jesus te confessará diante do Pai que está nos céus. O próprio Jesus, olha, esse aqui me confessava diante de tudo e de todos. Ainda que ele fosse ser perseguido, ainda que ele fosse ser mal interpretado, ainda que ele fosse ser criticado, ele não tinha vergonha do meu nome. Mas tem o outro lado, no versículo 33, onde está escrito assim nas palavras de Jesus: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E aqui fica a pergunta, já terminando nossa devocional de hoje. O que significa negar Jesus? Será que temos negado Jesus? Toda vez que temos a oportunidade de falarmos de Jesus e não falamos, negamos Jesus. Toda vez que encontramos com alguém que precisa de ajuda, precisa ouvir falar de Deus e não falamos, negamos Jesus. Vou te dar um exemplo claro. Um homem judeu indo a caminho das festas de Jerusalém foi assaltado, largado ali na beira da estrada, quase perdendo sua vida, foi muito machucado. No mesmo caminho passou por ele um sacerdote indo para o templo, para as orações, para as festas. Viu aquele homem caído ali precisando de ajuda. Mas, devido ao seu compromisso, à sua pressa, ele passou de largo, passou de lado e seguiu seu caminho, largando aquele homem quase morrendo na beira da estrada. Um pouco depois passou um levita, um ministro de louvor, também indo para o mesmo compromisso, vendo o mesmo homem ali desfalecido na estrada, quase perdendo sua vida, judeu, da sua mesma raça, passa de largo e segue seu caminho. E então, mais tarde vem um samaritano, que devido ali a seus pensamentos religiosos, não se dava bem com os judeus, devido às suas divergências doutrinárias e religiosas. E era muito fácil de identificar pelas vestimentas quem era judeu, quem era samaritano. E aquele samaritano viu aquele mesmo homem que o sacerdote levita viu. Ele teria todos os motivos
para passar reto como os dois. Afinal de contas, eles não se davam bem, os samaritanos, os judeus não se comunicavam. Mas diferente do sacerdote, do levita, esse samaritano parou. Socorreu aquele homem. Ele lavou as suas feridas, cuidou dos seus machucados, colocou sobre seu animal e levou até uma estalagem e o hospedou ali. Este último não negou Cristo na vida deste homem caído, desfalecido. Mas os dois primeiros, mesmo conhecendo, negaram Cristo na vida dele. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você deixa de falar de Deus e deixa de ajudar os filhos de Deus, você está negando Cristo. Por isso a palavra do Senhor é bem clara em relação a isso. Quando você quando você me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Bom, esta é a palavra do Senhor nesta manhã de hoje para as nossas vidas. Uma palavra de edificação e reflexão. Espero que essa palavra seja abençoadora para você, que você possa meditar e refletir nela e ver a importância que é ser testemunha de Cristo. E não se esqueça, Deus tem recrutado testemunhas, pessoas que vão confessar Cristo diante do mundo, de tudo e de todos, não importando as circunstâncias ou as dificuldades, pessoas que não vão negar Cristo para o próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e que você tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.